O autômato finito não determinístico, em oposição ao determinístico, para um determinado estado, lendo um determinado símbolo, esse autômato poderá transitar para diversos estados não deterministicamente. O que isso quer dizer? Não se sabe a priori para qual estado o autômato transitará. A quantidade de alternativas ela é infinita, como o nome sugere. No entanto, é possível existir um sem número de possibilidades de transições num determinado cenário em que o autômato encontra-se num certo estado, lendo um certo símbolo. A gente vai utilizar essa característica para descrever um autômato que reconhece uma linguagem cujas palavras terminam com 0 e 1. Portanto, ao formalizar um autômato finito não determinístico, todos os componentes se manterão como no finito determinístico, a menos da função de transição, que agora, para um determinado estado, lendo um certo símbolo, a função de transição poderá transitar para um conjunto de estados, que fica representado por essa notação aqui, que denota o conjunto potência do conjunto de estados Q, isto é, um elemento desse conjunto 2 elevado a Q é um conjunto resultante de todas as possíveis combinações dos estados em Q. Nesse exemplo abstrato que eu mostrei aqui à esquerda, seria esse conjunto para qual o autômato transitaria, lendo um determinado estado Q, com um certo símbolo lá. A função programa estendida deverá ser capaz agora de lidar com uma situação em que o autômato não está somente em um estado, mas em algum dentre algumas possibilidades. Em outras palavras, ela tem que ser capaz de dizer para que conjunto de estados o autômato transitará, estando num cenário como esse, destacado em vermelho aqui, lendo uma determinada palavra, e essa função programa estendido, então, deverá dizer para que conjunto de estados o autômato transitará. Ou seja, para cada um desses estados aqui dentro desse conjunto vermelho, para um determinado símbolo A ou B, fica diferente aqui, o autômato vai poder transitar uma série de outros estados. Então, como é que vai ficar a função programa estendido? Qual é o caso base dela? É um determinado conjunto P, lendo a palavra vazia, e o autômato permanece em P nesse cenário. Estando numa determinada situação P, lendo uma palavra não vazia a W, como é que o autômato deve então se comportar? Ele transitará para o estado resultante da união de cada uma das transições para cada um dos estados em P para o símbolo A. Né? Então, uma transição como essa aqui nos dá um certo conjunto de estados R. E para cada estado em P, teremos um R1, um R2, um R3. Precisamos, então, juntar todos esses estados para, então, descobrir para que outro conjunto de estados o autômato transitará lendo uma determinada palavra W, ou seja, é chamada recursiva. Quando é, então, que o autômato vai aceitar uma determinada palavra? Quando, ao aplicar a função de transição estendida ao estado inicial, que nesse caso a gente vai denotar por Q0, né? O autômato alcançar um conjunto de estados, Q1 até Qn, tal que
exista pelo menos um estado final que é F, pertencente a esse conjunto de estados alcançado, lendo a palavra W, a partir do estado que é zero. Vamos fazer isso com calma para esse exemplo da linguagem cujas palavras terminam com 01. Como é que fica, então, o autômato que reconhece essa linguagem a partir de um determinado estado Q, lendo 0, ele transita para um estado Q', a partir do qual, tendo lido o símbolo 1, ele transita para um estado que é F de aceitação. Então, todas as palavras com esse sufixo aí serão aceitas. A pergunta agora é: como é que a gente reconhece todo o resto? Né? Então, basicamente o que a gente tem são palavras quaisquer, W, que terminem em 0 seguido de 1. Essa palavra aqui é simplesmente toda e qualquer palavra, todo e qualquer elemento de signo estrela. E como é que a gente reconhece toda e qualquer palavra em signo estrela? Se esse estado Q, que eu vou chamar agora de Q0, para 0 ou 1, se mantiver em Q0, toda e qualquer palavra de sigma estrela, onde sigma é igual ao conjunto formado pelos elementos 0 e 1, se mantém no próprio estado que é 0. Então percebam que esse é um AFN, por quê? Não deterministicamente, em Q0, lendo 1, ele pode se manter em Q0 ou ele pode transitar para Q'. Então, magicamente, digamos assim, o autômato, no momento correto, ele vai aceitar uma determinada palavra que tem esse sufixo. Óbvio que isso não é mágica, né? Mas esse autômato terá todas as transições possíveis, inclusive algumas que não levam ao estado final, mas terá alguma, se a palavra tiver esse sufixo aqui, que levará o autômato a uma situação de aceitação. Passamos agora, então, um exemplo de reconhecimento de uma determinada palavra. Então, a gente tem que aplicar a função estendida a partir do estado inicial Q0 para uma palavra, por exemplo, 0101. Pela definição da função programa estendida, o que temos que fazer? Pela aplicação recursiva da união para cada Q pertencente ao conjunto de estados em questão, vamos invocar delta para esse Q para o primeiro símbolo da palavra e depois recursivamente para o restante da palavra que a gente está querendo decidir se esse autômato reconhece ou não. Então, lembrando, isso aqui é o Azinho, isso aqui é o W, esse aqui é o P, e a gente está invocando o delta chapéu sobre essa chamada em cima de delta. Então, nesse exemplo, o Qzinho aqui é somente o Q0. Ficaremos, então, com a invocação de delta chapéu sobre delta de Q0 com o símbolo 0 na chamada recursiva de 01. Delta de Q0 com 0 produz o conjunto de estados Q0 e Q'.
que a gente sabe disso? Observando aqui o gráfico, ou simplesmente aplicando a definição equacional que fica como exercício para vocês. Agora, nessa situação, como é que a gente resolve esse termo aqui? Isso é igual a delta chapéu da união de Qzinho pertencente ao conjunto Q0 Q'inho de delta de Qzinho com o símbolo 1 na chamada recursiva de 0,1. Isso vai dar delta chapéu de que conjunto? Aquele resultante da aplicação de delta de Q0 com 1 união delta de Q'inha com 1. Isso na chamada recursiva sobre 0,1. Esse termo aqui, delta de Q01, produz que conjunto de estado? Somente Q0. E delta de Q'I1 produz que conjunto de estado? Somente QS. Isso na chamada recursiva com a palavra 0,1. Talvez vocês estejam se perguntando, então quer dizer que o autômato nesse ponto já aceitou a palavra. Não é verdade. O processo de aceitação tem duas restrições. A primeira é a alcançabilidade de um estado final e a segunda é a leitura completa da palavra sendo lida, que nesse ponto não aconteceu ainda. Temos ainda, por ler, essa string aqui. Então, continuando. Estamos no ponto de chamar a função problema estendida ao conjunto Q0, QS. Isso com a string 0,1. Delta chapéu de Q0 com 0, união delta de QF com 0. Isso é chamada recursiva sobre a palavra dada pelo símbolo 1. Então, esse é delta chapéu, Q0 com 0, teremos Q0, Q'inha, finalmente, nos dará delta estrela da união de delta Q01, união delta de Q'inha com 1, com a string vazia. Lembrando o que a string vazia apareceu aqui. Porque 1 é igual a 1 concatenado com essa. Isso aqui é uma propriedade algébrica da concatenação de palavras. Se vocês não estão se lembrando disso aí, é bom dar uma relembrada. Então, continuando, isso aqui vai ser delta chapéu Q0 com 1. A gente faz com que o autômato transite para Q'inha. E Q'inha com 1 faz com que o autômato transite para QS. Isso na chamada recursiva sobre Epsilon produz o estado Q'inha ou QS. Por que a palavra é aceita? Porque o estado final pertence ao estado alcançado. QS pertence a